Abra sua Bíblia, se você pode, no livro do Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 26. O tema da nossa conversa é expectativas versus realidade. Eu vou ler o versículo 1 apenas, eles vão colocar aí no telão. Na minha Bíblia diz assim: houve uma fome na terra tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso, Isaque mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e uma vez mais em graça pedimos que o Senhor fale conosco. Que essa história extraordinária de um momento de deserto na vida de Isaque, o patriarca, possa nos alertar, nos exortar e nos direcionar diante dos desertos que nós enfrentamos nesse tempo presente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu queria fazer menção ao versículo 1. Houve uma fome na terra tão severa quanto a que houve no tempo em que Abraão viveu. Esse é o primeiro versículo do capítulo 26, que fala que houve uma fome tão grande quanto a que Abraão viveu. E isso me faz pensar que, mesmo sendo patriarca, o pai das 5 maiores religiões existentes, um homem comissionado por Deus, chamado de amigo de Deus, que recebeu uma palavra de Deus, um chamamento de Deus, passou por momentos de deserto na vida. Isso nos traz a certeza de que pessoas que Deus ama, pessoas que são chamadas por Deus, não estão imunes a viver momentos de deserto na sua vida. Não é porque você recebeu Jesus no seu coração, não é porque você é um cristão que as lutas não vão chegar até você. Você já deve ter ouvido eu falar muitas vezes em muitas mensagens, e eu queria, na minha introdução aqui, novamente afirmar para você, para que você não se esqueça que a vida é feita de fases, a vida é feita de ciclos. Tem momentos que a gente tem dinheiro e a gente não tem saúde, e a gente está lutando pela saúde. Tem momentos em que a gente tem saúde e a gente não tem dinheiro. Tem momentos em que a gente não tem dinheiro e a gente não tem saúde, e a gente está lutando atrás e dependendo do Senhor. Tem momentos onde a gente está vivendo realmente uma fase de deserto. Tem momentos onde a gente perde totalmente o controle de tudo e a gente passa a depender exclusivamente de Deus. A gente passa a estar numa posição passiva, aguardando e dependendo da provisão diária. Deserto é lugar de aprender, é lugar de escola. Deserto é um lugar de isolamento. Deserto é um lugar onde somos submetidos a abrir mão do controle e aprender a viver um dia de cada vez. No deserto você não escolhe o que você vai comer. No deserto você não escolhe aonde você vai. No deserto você não escolhe o que você vai fazer. Quando o deserto financeiro chega na sua vida, você não escolhe onde você vai comer. Você come aquilo que você tem. Você não escolhe aquilo que você vai vestir. Você veste aquilo que você tem ou aquilo que você pode vestir. Você faz aquilo que você pode fazer segundo aquilo que está diante de você. Para algumas pessoas, o deserto é um castigo. Para algumas pessoas que são colocadas, submetidas ao deserto, isso é imputado a elas de alguma forma, um castigo diante de alguma coisa que foi feito. São pessoas que têm uma ideia de causa e efeito. Eu estou vivendo isso porque aconteceu isso na nossa vida. Mas na verdade, Abraão ele foi submetido ao deserto para que o melhor dele pudesse ser extraído dele. E é assim nos dias de hoje, quando eu e você passamos pelo deserto. No deserto a nossa fé ela tem a possibilidade de ser acrescida, aperfeiçoada. No deserto nós temos a oportunidade de sairmos melhores, homens melhores, pais melhores, filhos melhores. Só que para algumas pessoas o deserto é lugar de morte. Para outras pessoas o deserto é lugar de habitação. Mas na verdade, na ideia de Deus, deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Deserto é um tempo de escola, de separação. E eu queria entrar nesse texto aqui que a gente leu, que fala que Isaque viveu
aquilo que o seu pai Abraão viveu. Assim como as fases da vida, as estações do ano, tem momentos em que está tudo bom, está tudo bem, mas tem momentos em que a luta vem, o deserto chega, e o deserto chegou para Isaac, assim como um dia chegou para o seu pai Abraão. E como todo mundo, quando o deserto chegou, Isaac quis fugir do deserto. Só que Deus disse para ele: não quero que você desça para o Egito. Ele disse: cara, está muito difícil aqui nessa região, não tem como a gente plantar, eu já tenho alguma coisa que eu herdei do meu pai, não tem água aqui, então eu prefiro descer para o Egito. E nesse momento Deus disse: Isaac, eu não quero que você desça para o Egito, eu serei com você, assim como fui com seu pai. Eu farei com que os seus filhos e os filhos de seus filhos possam herdar toda essa terra. A sua descendência será como as estrelas dos céus. Deus disse isso para ele. Não saia de onde você está. Isaac decidiu obedecer. E pessoas que decidem obedecer no deserto são pessoas que vão sair do deserto melhores do que quando entraram. Deserto, repita, deserto é lugar de obediência. Deserto é lugar de obediência. E ele resolveu ficar. Só que ele desceu para Gerar, que era a terra dos filisteus, e Abimeleque, rei dos filisteus, logo se interessou pela esposa, que não sabia que era a esposa dele. E aí Isaac, por saber que Rebeca era linda, já tratou de mentir, assim como seu pai mentiu, dizendo: olha, ela é minha irmã. Isaac decidiu não aprender com os erros do seu pai. Alguns dizem que os inteligentes, eles aprendem com os seus próprios erros, e que os sábios aprendem com os erros dos outros. Isaac decidiu não aprender com os erros do seu pai, e ele decidiu cometer os mesmos erros do seu pai. E a Bíblia fala que a relação entre Isaac e Rebeca era uma relação saudável, Flávio. Até que, repita, até que ele resolveu quebrar uma aliança com ela. Porque o homem, o marido, Julico, ele foi instituído por Deus para proteger a sua família, a sua prole, para cobrir a sua esposa e não desnudar a sua esposa. Ele foi colocado por Deus para proteger, para prover, para abençoar, para cuidar. Só que o texto diz que quando ele viu os filisteus, ele teve medo de ser morto. E por isso ele disse: ela é minha irmã. E ao invés de cuidar da relação dele num tempo de deserto, ao invés de semear no casamento dele, ele produziu uma crise. Algum tempo depois, a Bíblia fala que Abimeleque, da varanda do seu palácio, viu Isaac acariciando Rebeca. Mandou chamar ela e falou: você disse que era sua irmã? Você está pegando sua irmã agora? Que doideira é essa? Ela é sua esposa. Por que você fez isso? Aí ele disse: eu tive medo, e por isso eu menti. Então nós aprendemos que Isaac pensou nele. Diga, Isaac não pensou em Rebeca, ele pensou nele. Eu aprendo com isso que no deserto nosso caráter, ele vai ser colocado à prova. As nossas motivações, elas são colocadas em evidência. O medo, mesmo recebendo uma palavra de Deus que estaria com ele, fez com que ele mentisse. E curiosamente, Julico, sabe o que aconteceu? Se você conhece a história, a partir desse momento, Flavinho, a relação entre Rebeca e Isaac nunca mais foi a mesma. Rebeca passou a não ter mais diálogo nenhum com Isaac, e quando os filhos cresceram, houve predileção, cada um se familiarizou com um, e no final Rebeca se juntou com Jacó, passou a perna no pai, no irmão, e produziu uma destruição familiar por causa de uma crise no deserto. Tem muitos casamentos que não conseguem sobreviver a um deserto financeiro. Tem casamentos que, diante de um grande problema, um câncer, uma grande enfermidade, se unem, lutando contra o problema, mas quando uma crise financeira não muito atenuada vem, logo a vaidade, logo aquilo que de pior pode sair do ser humano, produz abalo e faz com que o nosso se torne no meu, o ego,
a vaidade, a arrogância, a prepotência e o orgulho, aquilo que de pior o ser humano pode ter, possa sobressair. Eu aprendo com isso que deserto é escola. Diga, deserto é escola. Só que nem todas as pessoas têm a capacidade de aprender numa escola. Existem pessoas que vão para uma escola, Juliana, mas elas inevitavelmente, mesmo sendo expostas a conteúdo, decidem não aprender. Decidem não se submeter à aprendizagem. E são reprovadas ano a ano. Tem gente que reprovou a 5ª série 6 vezes. Não olha. Se tem alguém aqui, não olha. Não, foi só 3. Foi só 3 que eu fui reprovado. Eu não fui reprovado nenhuma vez. Isaac, ele quebrou uma aliança com a sua esposa. Ele foi exortado por um rei pagão que disse para ele: você tem noção do que você fez, cara? É como se o rei dissesse para ele: rapaz, você recebeu uma palavra de Deus e você está com medo de homens. Que loucura é essa? Porque deserto é lugar de criar reducionismo. Diga, deserto é lugar de criar reducionismo. Você acha que acabou, você acha que não tem mais jeito, você acha que é o fim, você acha que não tem mais esperança, porque quando a gente está vivendo um tempo de deserto, a gente maximiza o problema. A gente faz tempestade num copo de água. No deserto, aquilo que é pequeno não é tolerado. No deserto, as nossas emoções, elas são afloradas. Tem gente que no tempo do deserto se transforma. Tem gente que é colérico. Eu sou um colérico, né? Tem gente que é colérico. Você fala assim: que isso, pastor? Você é um colérico. Você não me conhece. Você não me conhece. Quem me conhece é minha esposa. As pessoas têm uma ideia de mim. Por isso que eu digo: quer saber quem eu sou? Pergunta para ela. Ela está aqui? Não, pregou. Porque ela acorda comigo, dorme comigo todos os dias. As pessoas têm uma ideia, um arquétipo criado. Um dia eu estava no mercado, eu conto essa história. Eu estava no mercado de bermuda, de chinelo, com boné. E aí, eu estava na gôndola e de repente, no meu campo de visão, eu percebo alguém me olhando. Sabe aquela coisa? Que alguém está te olhando. E eu falei assim: tem alguém me olhando aqui. Era uma senhora. E ela foi e me deu um 360 assim: pastor? Eu falei: ô querida, paz, como é que você está? Como é que está a família? Sabia quem era? Aquela coisa, você puxar um assunto. Ela falou: ô pastor. E ela deu uma olhada, eu estava com um short de corrida, chinelo, perto da minha casa. Eu falei: ah, desculpa, eu estou apaisando. Aí ela falou: ah, sim. Porque a pessoa, ela tem uma ideia, né, um arquétipo. Às vezes, a pessoa ela está tão condicionada a me ouvir, ela está tão acostumada a me ouvir as minhas pregações, as minhas histórias, a minha família, que a pessoa ela se torna tão familiar a mim, que às vezes quando a pessoa me encontra na rua, ela me conhece, mas eu não conheço ela. E aí ela fala comigo como se ela me conhecesse, como se eu a conhecesse, e ela espera de mim da mesma forma como ela me conhece, só que eu não a conheço. E aí acontece a frustração. No outro dia aconteceu isso. E a pessoa falou para outra pessoa: poxa vida, eu tive com o pastor, e o pastor ele não me deu atenção. Eu estava num lugar, a pessoa veio: ô pastor, tudo bem? Eu falei: ô querida, como é que você está? Só que eu não sei quem é. Só que criou-se expectativa diante de tanto que conhecia sobre mim. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu queria nessa noite perguntar: de que forma você se porta no deserto? Porque não tem a ver com estar ou não estar no deserto, porque todos nós em algum momento vamos passar pelo deserto. O que realmente importa é como eu vou passar pelo deserto, ou se eu quero passar por ele ou permanecer nele. Sabe o que aconteceu? Depois da mentira, crise na família, e a vida seguiu. Que opção Isaac tinha? Trabalhar. Ele falou: vou suar a camisa. Deus mandou eu ficar aqui. A terra era seca. Diga, a terra era seca. Repita, por favor: era deserto. E deserto, meu irmão, é luta, é dificuldade. Só que ele só tinha uma opção, que era plantar. Você sabe o que ele fez, Daniel? Isaac plantou. E num deserto, numa terra seca,
contrariando uma lógica natural, contrariando um momento atual que ele estava vivendo, ele resolveu plantar. E a Bíblia fala que para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a terra, não tem a ver com o lugar, não tem a ver com a estação, tem a ver com obedecer uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus, tem tudo. Por isso, se você está no deserto e recebeu uma palavra de Deus e estiver disposto a obedecer, certamente você vai frutificar. Quem pode glorificar a Deus? É isso. É decidir obedecer. E a Bíblia fala que aquele ano foi um ano extraordinário. Ele multiplicou a riqueza dele. Ele não se tornou somente rico, mas ele se tornou riquíssimo, ao ponto das pessoas que permitiram ele ficar naquele lugar, os filisteus, começarem a se incomodar com ele. Eles começaram a ter inveja de Isaac, e eles foram lá. Abimeleque foi lá e falou: ó, mete o pé daqui, que a gente não quer você aqui, essa terra está pequena demais, a gente está incomodado com o que está acontecendo com você, porque está todo mundo passando luta e você está enriquecendo. Você acha mesmo que todo mundo torce por você? Você acha mesmo que todo mundo deseja a sua felicidade? Tem gente que tem inveja de você. Tem gente que não gosta de você e não sabe nem porquê. E se perguntar, diz: o santo não bate, aquela coisa. Eu disse numa pregação um dia: tem gente que tem inveja do seu cabelo, não sabe que é prancha, progressiva. Quando chove você, meu Deus, eu fiz o cabelo, aquela coisa. Tem inveja. Tem gente que não quer que você tenha o que você tem. Tem gente que se incomoda com o seu sucesso. Eles se incomodaram com o sucesso de Isaac. Isaac precisou sair dali. Isaac foi expulso daquela terra. Ele foi expulso por pessoas que ele tinha aliança, porque ele estava no, diga, deserto. E você sabe o que o deserto faz com a gente, Julico? O deserto faz com que as nossas relações, elas sejam colocadas em xeque. Algumas amizades, elas são testadas nos momentos de deserto e elas não serão mais relacionamentos. Ele foi retirado daquele lugar. André Fernandes, ele falou um dia desse numa pregação dele, que no momento de crise na nossa vida, Deus nos tira de algumas mesas e coloca em outras mesas. Deus é especialista em tirar da nossa vida, às vezes, pessoas que não têm mais espaço para ficar nessa nova fase, porque a vida é como um trem. A vida é como um trem que tem muitos vagões e que de estação em estação para. E dependendo da estação, pessoas que a gente gostaria que fosse até o final saem do vagão da nossa vida. Só que novas pessoas, elas entram. E as alianças nos momentos de deserto, elas são aferidas, elas são provadas, elas são purificadas. Por isso, algumas pessoas na sua vida, no momento de deserto, vão ser retiradas. Pessoas que talvez você colocou toda a expectativa de que poderiam te ajudar, que poderiam fazer por você, e ao invés de fazer por você aquilo que parecia ser muito pouco, essas pessoas resolveram humilhar, resolveram esnobar, e faz parte. As pessoas que tinham uma aliança com ele, a Bíblia fala que essas mesmas pessoas expulsaram ele. E é curioso porque a gente se pergunta o que Isaac fez quando essas pessoas fizeram isso com ele. Sabe o que ele fez? Começou a cavar poço. Era o que ele tinha que fazer. E ele começou a cavar poço, os mesmos poços que o pai dele havia dado para ele, que os filisteus haviam entulhado. Quando ele cavou o primeiro poço, deu água. Digo, deu água. Você sabe o que fez? Os filisteus foram e tomaram o poço. Falaram: esse poço é nosso, meu irmão. Mete o pé daqui, a gente vai meter a mão na tua cara. E aí ele falou o seguinte: cara, eu tenho uma palavra de Deus. Se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho tudo. Eu vou fazer o quê? Eu vou brigar, eu vou deixar o meu caráter agora ser revelado. Deserto é lugar que o nosso caráter é revelado. Tem gente que quando está no deserto, está com os nervos à flor da pele e revela quem é. Não olha, não olha, não olha, não olha. Tem gente que no momento do deserto vive assim, ó, com os nervos à flor da pele. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Isso não é crente. Eu dou um boi, eu dou uma boiada para não sair, para não entrar em lugar nenhum.
Sabe o que Isaac fez? Isaac entendeu que deserto é o lugar de você escolher as guerras que você quer lutar. Ele falou, não vou lutar essa guerra, porque se esse poço foi Deus que deu a meu pai, e esse poço tinha água, esse mesmo Deus que deu o poço pode dar água em outro. Ele entendeu que não tinha a ver com o poço, que tinha a ver com Deus. Ele falou, se Deus me fez prosperar a 100 por 1 nessa terra, Ele vai fazer nascer água na areia. E ele cavou de novo e nasceu água da areia. Os filisteus tomaram o poço de novo dele, e ele disse, não vamos contender, vamos sair daqui. Ele foi expulso, e ele achou um novo poço, chamado Reobote. E ali ele disse, Deus me fez alargar as minhas tendas. E algum tempo se passou, até que Abimeleque foi ao encontro de Isaac e disse para ele, ué, por que você veio aqui? Vocês me expulsaram de lá, eu fui humilhado por vocês, eu fui envergonhado por vocês. E Abimeleque falou, sabe o que é? A gente viu que tudo o que aconteceu na sua vida aconteceu por causa desse Deus que você serve. O comportamento de Isaac na crise testemunhou sobre o Deus que ele servia. E aí eu pergunto para você, será que no momento de deserto da sua vida você tem testemunhado sobre o Deus que você serve? Ou será que no deserto você é o tipo de pessoa que só fica murmurando e questionando? Deserto é lugar de viver por fé e não por vistas humanas. Diga, deserto é lugar de viver pela fé. Foi o que Isaac, foi o que Abacuque ouviu de Deus. É como se eu, Juliana, hoje dissesse para Deus assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo no judiciário do Brasil? Será que o Senhor não está vendo o caos? Será que o Senhor não está vendo o que Trump está tentando fazer? Será que o Senhor não está vendo o que Alexandre de Moraes está tentando fazer? Será que o Senhor não está vendo tudo isso? E aí Deus dissesse assim para mim, meu filho, faz o seguinte, escreve em tábuas com letras garrafais, para que todo mundo possa ver. Mesmo aquele que passe correndo, ele consiga ver o que está escrito. E aí você sabe o que Deus mandou escrever? O ímpio está envaidecido, mas o fim dele não será esse. Mas o justo viverá pela fé. Deus traz para nós a ideia de que deserto é lugar de ser guiado por Ele pela mão de olhos vendados. Deserto é lugar de dependência. Diga, deserto é lugar de total dependência de Deus. Se fosse você, quando Abimeleque chegou lá para confrontar e falou assim, cara, a gente veio aqui propor uma aliança para você, porque assim, quando você chegou lá, a gente deixou você chegar, você contou aquela mentira, foi abençoado, depois a gente até vacilou com você, botou você para fora, mas antes a gente tratou você bem. Então da mesma forma eu queria propor para você uma nova aliança. Se fosse algumas pessoas, iria cantar aquele louvor, quem me viu passar na prova não me ajudou, agora que eu estou na bênção vai se arrepender. Eu quero vir, agora você vai aprender, porque vingança é um prato que se come. O pessoal sabe, você não fala que você... porque às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente quer que Deus, Senhor, pesa a mão, bota no leito, aquela oração do concorrente, não vou falar o nome, vou falar que é macumbeiro, né? E aí Isaac, ele simplesmente deu uma festa. Diga, Isaac deu uma festa. Eu aprendo com isso que deserto é lugar de liberar perdão. Ele entendeu que ele não podia carregar ressentimento, que se ele fizesse isso, de alguma forma a sua história não teria o final que teve, porque ele decidiu não se deformar a despeito daquilo que as pessoas fizeram com ele. E olha o que aconteceu. Isaac deu uma festa, e eles comeram e beberam juntos, e no outro dia de manhã fizeram um juramento. Versículo 32. Mais tarde, no mesmo dia, os empregados de Isaac vieram trazer notícias sobre um poço novo que estava sendo cavado. Encontramos água! Isaac deu o nome de Seba, que quer dizer
juramento. E o poço até os dias de hoje tem esse nome, que é o nome da cidade de Berseba. Você sabe o que aconteceu? O perdão gerou milagre na vida de Isaac. Porque a capacidade de perdoar, logo depois que ele liberou o perdão, que ele decidiu não mais ressentir, não mais ficar sendo escravo dos sentimentos daquilo que haviam feito a ele, fizeram com que o milagre acontecesse. Um poço, diga um poço. Diga um poço. Um poço que Deus deu a ele. Através desse poço chamado Seba, hoje se tornou uma grande cidade de Berseba. Aquilo que Deus fez na vida de Isaac, depois que ele perdoou, não abençoou somente a vida dele, mas a vida de milhares de pessoas. Até hoje, se você for em Israel, é uma cidade que foi abençoada, que foi criada, formada em volta desse poço que Deus deu através do liberar de um perdão. Eu aprendo com isso que deserto é lugar de avaliar a minha vida, avaliar a mochila existencial e se porventura existem coisas aqui dentro de mim que não deveriam estar. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Só que algumas pessoas decidiram acampar definitivamente. É quando você vai acampar e aí você não se contenta em levar uma simples barraca, você quer levar uma grande barraca, você leva a geladeira, você leva ar-condicionado e fica tão bom naquele lugar que você decide fazer habitação e morada. E é curioso porque deserto é lugar de questionamento, deserto é lugar de sofrimento, deserto é lugar de dor, e em algumas situações nós questionamos a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu tenho que passar por isso? Mas deserto é lugar de ouvir o silêncio de Deus. Diga, deserto é lugar de ouvir o silêncio de Deus. É como quando a gente está na escola, Batista, e a gente é exposto a um determinado conteúdo. O professor, ele tira as dúvidas, o professor, ele passa questionamentos e ele fala: tá tudo certo, semana que vem nós teremos a prova. E o mesmo professor que ensinou, que passou os estudos, Geraldo, no dia da prova, agora, ele permanece em silêncio. É assim que Deus faz. Deus não abandona você no deserto, Ele apenas se coloca em silêncio, para que tudo aquilo que você aprendeu possa ser colocado à prova. Porque Deus prova, diga, Deus prova. O diabo, ele não prova ninguém. O diabo, ele quer acusar, ele quer condenar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que por um momento você refletisse em toda essa história, que nos ensina muito sobre um momento inevitável na vida de todo mundo. Você, eu, nós não temos o controle de quando o deserto vai chegar, de quando o dia mau vai chegar na nossa porta, de quando a adversidade vai vir, mas nós temos o controle de como vamos nos portar diante disso. Deus não perde o controle. Deus tem os meios dele de produzir os efeitos que ele quer na nossa vida. Deserto é lugar de oportunidade. Eu sei que às vezes é difícil tentar achar oportunidades em meio a um momento em que você só quer sair dele, porque tudo que a gente quer é sair do deserto. Mas deserto também é lugar de oportunidade. E talvez Deus esteja dando uma oportunidade para você nessa noite de reavaliar a sua vida, de reavaliar a forma como você reage diante daquilo que acontece com você. Se você se debate muito e de alguma forma tenta a todo momento estar no controle de tudo, ninguém tem o controle. Em 2020 veio a pandemia e os mais poderosos do mundo, eles ficaram vulneráveis. Aqueles que realmente não tinham medo de nada e se achavam deuses, se tornaram impotentes diante de um vírus invisível aos olhos naturais. Mas Deus, mesmo em 2020, numa grande pandemia mundial, permaneceu no controle de todas as coisas.
Deus não perde controle quando o homem perde o controle. Deus sabe o que faz, Ele não mente, Ele não falha, Ele não tarda, Ele não muda, Ele é imutável. A Bíblia fala que Ele não sofre sombra de variação, porque Ele é Deus. E Deus, Ele não testa ninguém para matar, pelo contrário, Deus, Ele testa para aprovar. Então, se essa palavra falou com você, eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que de olhos fechados você avaliasse a sua vida. Eu quero confessar algo aqui. Eu tirei uma semana de folga com a família e eu tinha uma outra mensagem para ministrar hoje, que era uma mensagem sobre Daniel. E eu acordei às 2:30 da manhã e eu fui dormir, era umas 5:pouco da manhã. Eu não consegui dormir mais. Assim, não é comum. E simplesmente o olho abriu e o sono foi embora. Eu falei, rapaz, que doideira. Aquela coisa que você fala assim, será que eu tô ficando velho? Será que é? E eu falei, já que eu tô acordado, vou orar. Vou aproveitar que o trânsito tá menor. Bem que no Japão lá o trânsito tá intenso. E você sabe o que aconteceu quando eu comecei a orar? Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus colocou essa palavra no meu coração, sabe por quê? Porque Ele trouxe você aqui para ouvir. Porque talvez você esteja vivendo exatamente o que Isaac viveu. Você esteja vivendo essa crise e não entendeu que tudo isso é uma escola para você, para tornar você melhor, para purificar você, para aferir você, para extrair de você o melhor e não o seu pior. Porque o deserto não vem para te matar, ele vem para te fortalecer. Nenhum homem e mulher de Deus que viveu o deserto saiu pior. Pelo contrário, os desertos da vida de Davi, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, tornaram eles mais crentes, mais fervorosos, mais dependentes de Deus, mais vulneráveis, mas também confiantes no Senhor. Se essa palavra falou com você, eu quero orar com você hoje. E no nome de Jesus eu declaro que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Então pede licença a quem está do seu lado e diga, dá licença, porque essa palavra é para mim. E eu quero declarar profeticamente que esse deserto chegará ao fim da sua vida. Isso, sai do seu lugar, pede licença a essa pessoa aí e vem aqui que eu quero orar com você no nome de Jesus. Sai do seu lugar, isso. Bota a mão na sua cabeça aí. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo pensamento contrário ao pensamento de Deus. Tudo que vem para embaralhar, para confundir, para atrapalhar, todo pensamento negativo, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que vem da parte de Deus habitará na tua mente. Que seja repreendido toda a semente do mal, do inferno, de Satanás e dos seus demônios na sua mente para produzir confusão e medo. Eu repreendo no nome de Jesus. Coloca a mão nos seus olhos. É no nome de Jesus que declaramos que viveremos pela fé. E a fé não é viver por vistas, e sim por aquilo que eu acredito. Eu declaro agora os seus olhos espirituais abertos para que você veja o mundo espiritual. Que Deus dê a você agora uma visão além do natural. Que você tenha a capacidade de viver andando no ordinário, o extraordinário. Eu repreendo no nome de Jesus toda visão de pecado, toda distorção da promessa, toda lágrima, todo choro que faz com que confunda você e embace o seu olhar da promessa que Deus te fez. Agora, toda escama caia dos seus olhos no nome de Jesus. Coloca a mão nos seus ouvidos. Eu declaro no nome de Jesus que diante
de tantas vozes que às vezes Satanás e os seus demônios tentam ecoar, dizendo que não tem jeito, que acabou, que é o fim, que não tem mais tempo, que ninguém consegue, que seja repreendido no nome de Jesus. Que você tenha a sensibilidade e a capacidade de ouvir claramente a voz de Deus, inclusive o silêncio de Deus. Diante de barulhos ensurdecedores, eu declaro os seus ouvidos agora abertos ao ouvir o som do avivamento de Deus na sua vida. Coloca a mão nos seus lábios. Eu declaro no nome de Jesus que dessa fonte não sairá palavras torpes ou palavras de murmuração, de reclamação ou de questionamento. Eu declaro essa fonte liberada para jorrar palavras de bênção, palavras que edificam, e mais, eu declaro que a partir de agora você irá declarar aquilo que você quer viver, assim como Paulo diz: crie, e por isso declarei. Eu declaro que com os seus lábios você vai declarar o milagre, e ele vai acontecer pelo poder da palavra de Deus. Coloca a mão no seu coração agora. É no nome de Jesus que eu declaro agora as suas emoções sendo controladas pelo Espírito Santo de Deus. Todo medo vai embora, toda ansiedade seja anulada, toda preocupação humana, todo achismo, todo e se agora sejam sujeitos ao poder de Deus. Que Deus possa assumir o controle da sua vida, das suas emoções, da sua família, porque Deus cuida melhor do que você. Então que agora você entregue a Ele o governo de todas as coisas. Eu declaro sobre a sua vida a presença do mesmo Deus que cuidou de Abraão no deserto. Que esse mesmo Deus seja com você, que Ele esteja à sua frente com as suas misericórdias, e que da mesma forma que a bondade dele possa estar na sua retaguarda. Eu profetizo pelo poder do nome de Jesus que você não será mais o mesmo, não será mais a mesma, porque hoje você entendeu que deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de vida. Eu profetizo sobre a sua vida que os próximos dias não serão os mesmos. Eu profetizo que esse novo mês de novembro, ele vem para dar um fim a uma temporada de deserto e colocar início a uma nova estação. Estenda suas mãos como quem vai receber algo. Nós recebemos de braços abertos o mês de novembro e declaramos que para cada dia, que para cada minuto e hora desse mês de novembro, o Senhor estará conosco. Ainda que no deserto, com o Senhor sempre teremos a provisão, teremos a certeza de que o Senhor está no controle. Que o Senhor esconda você na concha das suas poderosas mãos. Que Deus torne você invisível aos olhos do homem mau. Eu profetizo que todo plano arquitetado pelo inferno, idealizado pelo mal, por Satanás e pelos seus demônios, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua parentela, não tem validade. Eu declaro, sendo repreendido agora, seta que voa de dia ou de noite, acusação ou condenação sobre a sua vida. Eu declaro agora a cruz sendo suficiente para quebrar qualquer pacto ou maldição ou aliança errada na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida a bênção do Deus de Abraão, a bênção do Deus de Isaac, sendo a bênção do Deus da sua vida. Eu profetizo, por mais que você tenha vivido muito até aqui, que os melhores dias comecem emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, para a glória de Deus, a partir de agora. Guarda a nossa casa, Senhor, nos dê uma semana de vitória, é o que nós te pedimos
E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, levante suas mãos acima da sua cabeça e dê a melhor salva de palmas a Ele. Receba a nossa adoração, Senhor. Deus nos abençoe. Valeu!